Glória a Deus, né? A gente tem estado aí em sintonia com a sede, e não apenas a sede, né? Eu vejo que as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, elas estão sintonizadas porque tudo aponta para a volta de Jesus, né? Então não tem como você fugir da escatologia, né? Agora, o que é isso, pastor? Escatologia tem a ver com alguma coisa de dinossauros, algum bicho pré-histórico. Não é pré-histórico, mas né, a escatologia fala a grosso modo da volta de Jesus, tá? Da volta de Cristo. Então tudo aponta para isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus segundo Lucas. Aleluia. Diria Paulo, né? Tua graça me basta. Eu li um negócio bem interessante, né? Se o amor de Deus, se o cuidado de Deus para conosco tem a ver com as bênçãos que nós alcançamos, com os bens que nós temos, então Deus odiava muito o apóstolo Paulo, né? Parou para pensar? Porque muitas vezes você está passando uma luta, sabe, às vezes as coisas não dão certo, às vezes o carro estraga, às vezes a gente fica desempregado, e aí tem aquele irmão santarrão, né, que está lá, eu estou na bênção, e aí você tem até vergonha, você fica até, que daí vai falar, né? Eu tinha uma época na minha vida, de um período que eu passei numa certa congregação, eu não vou dizer qual, mas o pessoal gostava de cantar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E de repente eu estava numa pinda, né? Os irmãos, todo mundo, né? Carrando, vou trocar, vou comprar. E eu com o carro batido, radiador furado, filha na UTI, antibiótico, remédios, meu Deus. E pensa assim, eu devo estar todo errado, devo estar tudo errado na minha vida. E os irmãos, não, porque eu vou comprar, eu digo, meu Deus. Mas eu entendi, né? Passei aquele perrengue, entrei num outro nível, fui promovido. E cada um tem uma porção da parte de Deus, cada um tem um nível, tem um grau que você suporta algumas aflições. Deus não vai dar nada além que você possa carregar. Deus não vai dar nada mais. Então, se Ele está dando, você está na luta, fica tranquilo. Você está sendo forjado, preparado para algo muito maior. Muito maior. Numa dessas assim, eu digo, meu Deus, voltando para casa do serviço, eu vinha com 4 dentro do carro para poder pegar um vale transporte nos irmãos na época, né? Para poder botar combustível, porque senão não tinha como. E aí de repente deu um engavetamento, parou os funcionários da prefeitura vieram com um cone e o cara se atrapalhou, achou que ia trancar e freou e bateu um, e bum, bateu 2 e bateu 3 e bateu eu fui o último. Aí foi água, óleo, sangue, suor e lágrimas, né? Ninguém se machucou. E aí digo, meu Deus, né? Desci e falei pro rapaz do carro, disse, cara, a culpa é minha, né? Bati atrás, leva na oficina aí, mas né, pega leve, né? Tá feia a coisa. O Logos, velho, meu Deus, o Logos era um poçante. Onde parava era uma poça de óleo. Um Logos. Eu Logos queria vender ele e não consegui Logos. Fiquei 5 anos com o Logos. E aí eu consegui pegar um dinheiro emprestado para pagar o carro do rapaz. Aí fui lá levar, né? Quase chorando. Consegui um cheque emprestado. Foi uma luta.
E aí descobri que o rapaz que eu bati o carro estava pior que eu ainda. Estava com o carro em busca e apreensão, ia perder o carro. Aí ele pegou aquele dinheiro que ele ia para consertar o carro, pegou o dinheiro e pagou para não perder o carro. Então o negócio que estava pior que eu ainda. Mas passou, gente, passou. Passou, consegui, não me lembro nem como consegui arrumar o meu. Fiquei um tempão a pé e passamos por lutas. E tudo isso serviu para nos forjar. Tudo isso serviu para que nosso caráter fosse fortalecido, porque nós precisamos, né? A igreja precisa ter músculos espirituais, porque se percebe que tem muita gente abandonando a fé por qualquer coisinha, fica bravo com Deus, fica beiçudo com Deus porque não ganhou tudo que queria, fica beiçudo com Deus. Ai, que Deus é esse? Esse é um Deus que ama, e se Ele ama, Ele disciplina. Como é que Deus vai disciplinar você? Depende de cada um. Pode ser pelo bolso, pode ser por uma enfermidade. Às vezes Deus disciplina até a questão do casamento. Já vi irmão que a mulher foi embora e o irmão se desesperou, se converteu, e aí o casamento foi restaurado. Mas Deus tocou em algumas coisas, e a principal coisa que Deus toca em nós é no orgulho. A gente acha que o rico é orgulhoso, né? Não, o rico não é orgulhoso. O rico pode ser soberbo um pouquinho. Mas o pobre é mais orgulhoso ainda. Tem gente que tem orgulho de não ter nada, tem orgulho de passar fome. É orgulho. As pessoas contam assim, não, isso não. Orgulho. Se Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. Resiste. Então não adianta, se a gente está com soberba, está com orgulho, Deus ele faz assim, ó, Ele resiste. Então é necessário, como Ele nos ama, Ele está louquinho para nos abençoar. Ele toca em algumas coisas, toca no nosso orgulho, e aí você chega a uma triste conclusão que você é pó, que você é isso aí mesmo. E aí Deus, Ele abre as portas, e foi o que aconteceu comigo. Abriu porta de emprego, um trabalho novo, ganhava muito mais. Aquele Logos, acabei dando ele depois. Também não sei se não é um presente de grego dar um Logos, mas dei. Mas o ponto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Ele tem. E há um propósito sobre as nossas vidas. Então Deus, Ele vai tocar em algumas coisas, Ele vai nos tirar alguns brinquedos e estragar outros, porque brinquedo preferido às vezes dá problema. Mas Ele ama, Ele nos ama. Então nós estamos sendo preparados. Gente, o apóstolo Hermínio falou, né, no café, as pessoas que nasceram no início do século passado, elas passaram por 2 guerras mundiais que morreram milhões e milhões e milhões de pessoas. Houve gripe espanhola, que 50 milhões de pessoas. Depois a Grande Depressão dos anos 30, um caos econômico, mais 50 milhões de pessoas. Ou seja, os nossos avós passaram por crises onde viram 200 milhões de pessoas morrer. Glória a Deus que agora não chegou a 1 milhão. Claro, uma vida é preciosa, ninguém quer perder. A diferença é que no tempo dos nossos avós não estava lá o Facebook, a internet mostrando. Imagine a pessoa lá fazendo uma live no meio da guerra, né, com a granada explodindo, fazendo uma live. Morria milhões de pessoas, ninguém ficava sabendo, só depois. 1 ano depois contabilizava os mortos. Inclusive a palavra ok, você sabe de onde surgiu a palavra ok? Quando eles vinham, as tropas americanas vinham, e eles faziam esse sinal assim, ó, ok, 0 killed, ou seja, nenhum morto. Então ficou ok. Então hoje todo mundo usa a expressão ok. Ok quer dizer 0 killed, ninguém morto.
Daí surgiu a expressão, ok, viu? Sempre se pode aprender um pouquinho mais. Vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 21, verso 5. Aleluia. Você achou aí? Lucas 21, verso 5, diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu devo ter aqui no meu celular uma foto, né, de um cartaz que a gente viu lá em Jerusalém acerca do templo. Esse templo que Jesus estava era azul, com realmente pedras azuis. Era algo maravilhoso, algo esplendoroso. Herodes, ele demorou 40 e poucos anos para construir esse templo. E esse já era o terceiro ou quarto templo, né? A gente diz que é o terceiro templo. Não, mas esse já era o terceiro. Porque foi construído de Salomão, depois Neemias e Esdras, e depois esse. Então a gente fala, o terceiro templo. Não é nem o terceiro, há quem diga que é o quinto. Porque houve um outro momento de construção, mas nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que era maravilhoso. Eu tenho uma foto assim de frente para o monte do templo, onde tem uma mesquita, aliás tem duas, uma num canto, outra no outro. E aí a gente colocou o templo na proporção que era, como se estivesse ali. Então ficou uma foto muito bacana, uma cor azul maravilhoso assim. Então nesse tempo eles estavam falando justamente sobre aquele templo maravilhoso. E de repente Jesus assim, isso aí, 3 dias, tudo abaixo. E eu reconstruo num dia só. Tiraram Jesus para louco. E os discípulos estavam querendo mostrar, olha mestre, como se o mestre não conhecesse. O mestre, o criador de todas as coisas, e os discípulos ali, olha mestre. Sabe criança pequena, quando quer mostrar coisa para o pai, né? Vai andar de bicicleta, olha aqui pai, só com a mão. E aí vai de volta de novo, olha aqui pai, sem as duas. Aí eles, olha aqui pai, sem couro no joelho, cai um tombo, vem sangrando. E assim somos nós. E no verso 7, aliás, Jesus diz assim, no verso 6, e então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerra, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Veja bem, Jesus está dizendo assim, o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Anteontem, houve mais um eclipse, porém era um eclipse penumbral. A lua continuou aparecendo, porém ela como se fosse uma sombra. Anteontem também dava para ver o planeta Mercúrio, o Mercúrio. Por quê? Porque o ângulo da Terra, por ser inverno, está propício para você ver algo que não se vê nunca. Então, sinais nos céus. Passou a semana passada um meteoro gigantesco, passou pertinho também. A gente nem fica sabendo. Sinais nos céus. Sinais nos céus e na terra. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus.
Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Jesus está dizendo assim, nem um cabelo da vossa cabeça vai se perder. Tiago foi decapitado. Alguns foram cerrados ao meio. Pedro enforcado de cabeça para baixo. Então era óbvio que o que o Senhor estava se referindo eram questões espirituais, era do reino, do tempo vindouro. Então tem chegado momentos que nós vamos começar a passar por alguns apuros. Porém, nós precisamos estar preparados. Eu não posso chegar aqui e abrir a caixinha de promessa e dizer: eis que te digo, filho meu, ainda hoje terás a bênção, essa semana terás a bênção. E aí, se não vem, você está preparado para esperar um pouquinho mais? Você tá preparado para ouvir não como resposta? Nós temos vivido uma geração, quem tem menos de 30 é a geração do mimimi. É uma geração que sai à rua para brigar por coisas, mas quem paga o Wi-Fi é o pai, a mãe, a avó. Barbados de 30 que vivem com a aposentadoria da avó e vão para a rua de preto para requerer uma democracia que eles nem sabem o que é. Odeiam a pátria. Estão requerendo coisas, por quê? Porque não podem ouvir não. É mimimi, não pode. A avó passa fome, não compra o remédio porque tem que pagar o Wi-Fi. E não é qualquer, tem que ser um rápido pro barbado de 30 virar à noite, à madrugada jogando. E se cair a conexão entra em crise, chuta, quebra tudo. E aí vai para a rua requerer democracia. Esta geração, uma geração que não foi preparada para ouvir não. E aí namoram. E aí um belo dia, quando a menina se dá conta que o sujeito não gosta de trabalhar, vive às custas dos outros, a menina diz assim: eu vou dar um tempo. Ele vai lá, espanca, bate, faz, acontece quando não mata. Por quê? Porque nunca ouviu não. É a geração dos reizinhos. Não pode ouvir não. Quer a roupa e quer, e tem que ser o tênis, tem que. E aí vai para a rua, por quê? Porque não compra nada, não precisa levantar cedo, vive às custas dos outros, e ainda faz a facul. E aí lá encontra mais pessoas que vêm da mesma formação. Então é interessante que se gere pessoas assim, massa de manobra. Eu sou contra o fascismo. Pergunta para 99,999 o que é fascismo. Ninguém sabe. O que é fascismo? Eu não vou perguntar para você, né? Sou contra o fascismo. Sou contra o racismo. Quem que não é contra o racismo? Quem que não é contra a violência contra a mulher? Quem? Agora, se eu tenho um filho e eu não educo, e eu só digo sim, e aí ele vai namorar, e a menina se dá conta que ele é criado pelo vô, pela avó, eu estou alimentando a violência, porque eu estou gerando um bandido, porque nunca ouviu não aprende a lidar com a frustração. A minha geração era uma geração que tinha uma excursão para um lugar bem bacana, para o planetário, para o zoológico, e aí você ficava semana, um mês esperando, e chegava nas vésperas, a mãe dizia assim: não tem dinheiro, e você não ia, e você ia inventar algo para se distrair. Ia ver sessão da tarde, se a televisão não tivesse quebrada, e dava uns tapas em cima, e botava um bombril na antena, e pegava meio enxovalhado.
mas você ficava feliz, e você nem queria ir mesmo no zoológico. A gente aprendeu a lidar com o não, com a decepção. E aí essas pessoas, quando se convertem, elas querem que Deus seja como a avó, que dê tudo. Deus quer mais do que dar tudo. Deus, Ele é o nosso tudo, Ele é o todo suficiente, Ele é o único. Mas nós precisamos ser forjados. Por quê? Porque vai vir tribulação, vai vir angústia. Então Jesus estava dizendo para eles: ó, não se preocupe, nenhum fio da cabeça de vocês vai ser lesado. Eles foram decapitados, serrados, apedrejados. Ou você é melhor do que Pedro? Você é melhor do que Tiago? Você é melhor do que João? Colocaram João em banha fervente, em óleo fervente, e ele já era velhinho. E aí ele começou a esfregar aquele óleo fervente assim. Estava com reumatismo, não conseguiram matar ele. Eles: não é que é bom mesmo para as articulações? Historiadores falam que lançaram ele num óleo, um caldeirão, e ele ficou ali. Achavam que ele nem morrer não ia, porque João era o querido de Jesus. Mas não é porque era o querido, é porque ele era o que ia atrás. O mesmo Jesus, ele continua com o seu peito disponível. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas o lugar que ele mais quer é ficar no quarto. Hoje de manhã fui para o quarto e aí fiquei acho que só 1 hora, só ali lutando, né? Deus, me perdoa disso, me perdoa daquilo. Estou descontente comigo, assim. Digo: meu Deus, hoje é dia de ceia, mas não me ocorreu, o meu negócio era comigo. Eu fiquei 1 hora ali, só eu e ele, dizendo: Senhor, dá um jeito em mim, como diz lá no interior, dá um jeito em mim que eu não estou me aguentando mais. Não estou feliz comigo, eu preciso melhorar. Ele estava lá, porque ele disse que haveria de estar. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve em secreto, Ele vai te recompensar em secreto. Só depois desse período que daí, bom, agora eu vou orar pelas pessoas, vou orar por outras coisas. Então entenda, nós precisamos ser preparados para ouvir o não de Deus, e isso é científico, isso é comprovado. A psicologia comprova que é necessário ouvir uma quantidade de nãos infinitamente maior do que sim, para você se tornar uma pessoa padrão, uma pessoa respeitável, para que seu córtex frontal desenvolva o sentido de que eu quero comer tudo isso, mas eu não posso. Eu quero fazer isso, mas eu não posso. Então dentro do nosso cérebro um lugar no córtex frontal que aponta para o que eu posso, o que não posso, o que eu devo ou não devo fazer. Há um pré-julgamento aqui na mente, porque nós precisamos desenvolver isso, e desenvolve ouvindo não. É ouvindo não, basicamente é isso, resumindo é isso. E com Deus não é diferente. Quantos nãos Jesus disse para os discípulos? Quantos? E eles querendo mostrar coisas. Olha só o templo, gente, era maravilhoso, era estupendo. Pensa num negócio, 40 anos demorou para se construir. E olhando as ruínas em Roma, quem construiu foi o Império Romano, foi com o dinheiro do Império Romano. Então eles tinham os melhores mármores, as melhores pedras. O que Herodes construiu, coisas, ele tinha uma mania de grandeza, é algo, tanto que o nome era Herodes o Grande. Sabe, visitando ruínas, tanto em Jerusalém, em Israel, coisas que os romanos fizeram. Até mesmo a fortaleza de Massada, que fica às margens do Mar Morto, você sobe, é uma fortaleza, coisas magníficas, aquedutos. Roma colocava água, não me pergunte como, em cima de montanhas e lugares áridos, eles faziam aquedutos. Roma tinha uma tecnologia fora do normal para a condução de água. Então o Império Romano, eles foram derrotados porque estavam tão baseados
capacidade bélica e de terem água. Tanto que hoje nas ruas de Roma tem bebedouros públicos, das bicas, que você toma água de graça na rua. Não é à toa que teve tanto Covid do lado de lá. Então esse lugar que os discípulos olhavam era maravilhoso. E Jesus deve ter dito: meu Deus, eles ainda não entenderam. Como que Jesus estava assim às vésperas da cruz. Às vésperas, já havia passado mais de 3 anos com Jesus. E eles ainda estavam em um processo. E aí perguntaram no versículo 7: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá? Ele diz: calma, não vê que não sejam enganados. E aqui no versículo 20 diz assim: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade se retirem, os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Verso 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder de glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. 2 coisas Jesus está avisando. Porque você deve se perguntar assim: como assim? Ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando, como assim? E aí quem é jovem, quer ter filhos, não vou ter, porque ai das que estiverem grávidas. 2 episódios aconteceram aqui. Até o versículo 24, Jesus está falando do ano 70, porque ele diz assim: não se preocupe que essa geração não vai passar até que isso aconteça. Verso 32: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então quem lê esse versículo diz assim: como assim? Eles já morreram e Jesus não voltou, eles já morreram. Porém, Jesus estava falando do ano 70. Aqui estamos no ano 33. Dali a 40 anos aconteceria a destruição por Tito Flávio, que foi quem destruiu Jerusalém. O imperador Tito, meu xará ainda. Então não passou aquela geração, até que Jerusalém foi. Então ai das grávidas, porque de fato foram para o deserto. Centenas de pessoas fugiram para um lugar chamado Fortaleza de Massada, no deserto próximo ao Mar Morto, e ficaram lá dias e meses e anos sitiados. E Roma cercou, e eles estavam naquela fortaleza. É o lugar mais sinistro que nós visitamos, o lugar mais triste. Você sobe para um teleférico e é muito alto. De lá você vê todo o deserto, vê o Mar Morto. E ali os que fugiram no ano 70, 71, com a destruição de Jerusalém, ficaram ali escondidos, vivendo ali. E eles destruíram as maneiras de subir, os acessos. E aí o exército romano ficou lá embaixo. E ficaram construindo uma elevadiça de pedra. E trabalharam meses e meses e meses e meses. E o povo lá. No dia que eles estavam chegando, naquela noite, eles se reuniram, oraram entre si. E todos eles, milhares de pessoas ali, eles se mataram.
Os pais de família mataram as esposas, os filhos e se mataram. Então no outro dia, quando os guardas entraram, leia sobre a fortaleza de Massada. É real isso. Eles encontraram só cadáveres. E era um lugar que antes, era um lugar que eles passavam as férias, era um lugar onde o Império Romano, dali eles viam as plantações de mirra, plantações onde havia incenso, onde haviam ali lugares que eram estratégicos para o Império Romano. E nesse período, esses judeus que fugiram, eles se esconderam ali. Então o que Jesus estava dizendo era relatos do ano 70, sobre a destruição de Jerusalém. Mas depois ele está falando dos nossos dias. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar. Então quantos tsunamis nós vimos, quantos terremotos, vulcões. Nunca se viu tantas coisas no céu. Tivemos aí nos últimos 2, 3 anos umas 4, 5 luas de sangue, superlua, eclipses. Tem mais de 60 satélites que foram lançados e são milhares que uma empresa tem de comunicação. Esses satélites estão orbitando ao redor da Terra com o propósito de darem internet a todos os pontos remotos do planeta. Qual o objetivo? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que para que Cristo volte, o evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra. E talvez seja uma das formas de se acessar lugares inóspitos. Talvez lugares onde não vai conseguir ir ali um missionário. Talvez a pessoa acesse ali de alguma forma a internet, não me pergunte como. Com bateria solar, não sei. Mas é necessário. Então Jesus fala de 2 eventos: a destruição de Jerusalém e a volta. Verso 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. E assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então o Senhor está nos alertando que nós não estejamos sobrecarregados. Por que Deus parou o planeta inteiro? Porque nós estávamos sobrecarregados. Então o Senhor nos chamou para dentro, o Senhor nos chamou, nos tirou de uma sobrecarga. E a gente está tão acostumado a carregar peso. É que nem a mãe, que tem um nenê que é gordinho. Ele nasce com 3,5 kg, 4. Com 1 ano já está com, alguns estão com 10 ou mais, uns mais fortão. A mãe se acostuma com peso. E quando ela larga, deixa alguém cuidar, ela parece que está flutuando, está voando. E assim somos eu e você. Nós vínhamos carregando muitas coisas, uma sobrecarga. E aí fomos parados e de repente a gente está tão leve que está procurando coisa para se enredar. Procurando coisa, sarna para se coçar, como dizia minha mãe. Está procurando sarna para se coçar. Então Jesus está dizendo assim: ei, acautelai-vos por vós mesmos, que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Coisas do mundo, preocupações. Então isso aqui fala dos nossos dias. Verso 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vai vir sobre todos de toda a terra.
Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essas coisas têm que suceder. Mas e se nós orarmos muito? Essas coisas têm que suceder. E se nós orarmos nada? Essas coisas têm que suceder. E se nós não acreditarmos? Essas coisas têm que suceder. Isso independe. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O problema é que ninguém prega sobre essas coisas. A gente pula essas páginas. Vamos para uma mais bacana, mais alegre. Hoje é ceia, gente. Nós precisamos fazer uma análise. Como nós estamos? Como tem sido a minha vida com o Senhor? Para que eu oro? Para dizer para Ele o que Ele tem que fazer? Eu quero assim, eu quero uma casa desses moldes, 2 pisos, varanda, com isso, eu quero um carro assim, assim. Eu quero casar, marido loiro, olhos azuis, bonito, forte, crente, rico, cultura, lá. Daí as gurias dizem, não, Senhor, eu quero só um rico, não precisa ser bonito, mas tem que ser crente. Senhor, aí demora, passa um ano, Senhor, não precisa ser rico nem bonito, só crente basta. Mas não abre mão dessa, tem que ser apaixonado por Jesus. Se você encontrar alguém apaixonado por Jesus, certamente ele vai ser apaixonado por vocês, né? Cá para nós temos umas gurias aqui que são um presente, né? Só que não é assim, né? Além dos pais biológicos, tem a gente, pastor, aqui também, né? A gente fica de olho. Não é assim. Tem que passar pelo crivo, né, André? Aleluias. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você busca, Ele sabe, Ele vai dar, porque Ele é bom, Ele é um pai. Você acha que Ele vai permitir que uma das suas preferidas amarre mal seu cavalinho? Claro que não. Se você é aquela que põe a cabeça no peito do Senhor, Ele já está preparando. Aleluia, o varão tá em algum lugar já. Às vezes passa no ônibus assim. O bom é que passa de carro, né? Melhor que passar de ônibus. Brincadeira, gurias. Saibam que apressado come cru, né? E outro, encalhado é quem casa mal, né? Às vezes encalhado é quem casa mal. Quem espera sempre alcança, já dizia aquele provérbio chinês bíblico. Vocês estão aí, né? Vocês estão muito sérios. 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus, Ele vem, Ele começa a pregar essas coisas em um contexto, em um período que eles queriam um rei, eles queriam alguém que os libertasse do Império Romano. Pessoas boas estavam debaixo de escravidão. Não era propriamente uma escravidão como nos moldes do Egito, o chicote pegando e tendo que fazer tijolo. Não, o Império Romano é uma espécie de um domínio em todas as áreas. É como um socialismo que faz com que você cultue o seu Deus do seu jeito, do jeito deles, onde eles querem. Então Roma construiu um templo. Roma separou sumos sacerdotes de acordo com os moldes de Roma. Não era de acordo com a lei de Moisés. Eles pegaram pessoas, chamaram, é assim, assim. Deram palácios para esses sumos sacerdotes. E tinha 2 sumos sacerdotes quando era para ter 1. Por que 2? Mais fácil de jogar, né? Não ficar na mão de um só. Se aquele um pisasse na bola, sumia com ele, ficava o outro que não pisava. 2 sumos sacerdotes, já começa daí. Eles tinham palácios, eles tinham uma vida de rei, eram como ministros, mesmo sendo judeus. Então o Império Romano vem impondo condições, impondo, vocês vão cultuar assim, não sai daqui. E os guardas estavam sempre ali no templo. Então era tudo vigiado, tudo controladinho.
E aí Jesus vem e desafia esse sistema. Já vem virando as mesas. Aleluia. Pedido de oração. Meu Deus, nós temos que tomar ceia ainda hoje. Queria ler Daniel, mas Daniel vai ficar para outra hora. Abre aí 2 Coríntios capítulo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 em diante, diz assim. Todo mundo achou? Segundo aos Coríntios fica depois da primeira aos Coríntios. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, e o ao qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Então, imagina essa carta de Paulo aos porto-alegrenses, aos cachoeirenses, aos gravataenses, aos canoenses, viamonenses, etc, etc, etc. Paulo escrevendo, perguntando para nós, qual seria a resposta? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. O que significa estar na fé? Se a fé é uma certeza, se fé é uma convicção de coisas que nós não vemos, mas esperamos. Será que nós estamos nesta convicção? Será que nós estamos crendo? Será que nós estamos buscando, nos preparando para o grande dia? Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai vós a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. É no tempo de angústia, é no tempo de luta que a gente vai fazer essa prova. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Meu Deus, Paulo estava de cara com o povo de Corinto. Será que vocês ainda estão na fé? Será que não vou ter que largar vocês tudo de mão? Paulo está mandando uma carta, dizendo, ó, eu vou mandar uma carta. Já tive 2 vezes aí para resolver essa situação. Mas será que vocês estão na fé mesmo? Será que vocês estão? Mas espero, reconheçai que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Paulo está dizendo assim, ei, não adianta vocês parecerem aprovados, não adianta vocês terem aparência de aprovados.
Vocês precisam realmente fazer o que tem que ser feito. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Aperfeiçoamento. É o que eu e você precisamos nesse tempo, sermos aperfeiçoados, moldados, segundo o caráter de Jesus. É isso que nós precisamos. Se nós estivermos preparados, moldados, semelhantes ao Senhor, nós vamos saber viver no dia bom e no dia mau. É que nem casamento. Quando está tudo bem, recebeu o 10º, está de férias, amor para cá, amor para lá, vamos pedir uma pizza, vamos. Aí bate a crise, mulher faz uma comida, só tem ovo. De novo. Frita um zoiudo aí, com pão. O pão é de ontem. Aquece no micro-ondas. O micro-ondas quebrou. Aquece na frigideira, né? Aquele cheiro de queimado. Sempre queima um pouquinho. Será que o amor é o mesmo? Se é o amor, é amor. Num dia bom, no dia mau, tem que ser o mesmo. Agora, se você é mimado o tempo inteiro, não vai conseguir passar pela crise. É preciso passar. E aí termina dizendo, olha, a autoridade que o Senhor me conferiu é para edificação, não é para destruir. Então Paulo dá com as duas, ele está dizendo, isso é para edificar vocês, é para fortalecer, não é para destruir vocês. Por quê? Porque o pai que ama Paulo, ele tinha preocupação de um pai, não apenas para Corinto, mas Filipe, para todas as demais igrejas que ele coordenava. E ele diz, olha, saudação, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Sede do mesmo parecer. Ou seja, vocês precisam estar focados na mesma coisa, no mesmo objetivo. Não estejam cada um puxando para um lado. Não tem coisa pior do que cada um puxar para o lado. E glória a Deus que hoje nós, falando como congregação, temos uma equipe alinhada, temos pessoas que têm o nosso coração, nós temos o coração delas e as pessoas têm o coração umas das outras. Então, se você vier de manhã, você vai ver uma palavra que vai estar alinhada com a de tarde, que vai estar alinhada com a de noite, que vai estar alinhada com a sede, e as pessoas estão focadas, estão em concordância, estão buscando. Esse é o objetivo, esse é o propósito de uma igreja que realmente está aprendendo, buscando, sendo aperfeiçoada, sendo forjada. É óbvio, nós queremos o bem, nós queremos prosperar, nós temos orado para que você prospere, mas vai ter momentos que as coisas não vão acontecer na velocidade que você quer, do jeito que você quer, e é nesse tempo que nós precisamos estar forjados para ter uma resposta, para poder ser aprovado por Deus, para entrar nesse lugar. Você é promovido, a prova serve para você ser aprovado. Você não vai passar de ano se não passar pela prova. Então, quando vem prova, saiba que Deus está querendo promover você, querendo que você dê uma resposta positiva, que você realmente passe. E aí você vai cantar aquele hino que a gente viu passando na prova e não te ajudou, né? Aí você vai dar um glória a Deus, aí eles vão ver você no pedestal, aleluias. Mas esse é o processo. Agora vamos para o João capítulo 8. Meu Deus do céu. Tinha tanta coisa para falar, mas no fim não vou conseguir. Mas vai ficar para a próxima. João 8,
Aleluia. Oito 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os judeus que haviam crido em Jesus, os judeus convertidos, que fizeram aquela oração: Senhor Jesus, né, entra no meu coração. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Precisamos permanecer na palavra. Não mudou nada, nós precisamos permanecer na palavra. Precisamos estar focados, orando, buscando, lendo as Escrituras. Todo início de ano a gente faz aquela campanha, né? Tipo, gente, leiam a Bíblia, pega com a Cris lá o cronograma para você ler a Bíblia em um ano. Eu nem vou perguntar aqui, porque para mim não ficar frustrado. Mas desde que me converti, eu não conseguia. Todo ano eu digo, vamos ler a Bíblia, uma vez por ano. Mas se nós não lemos, mas como que eu vou estar nele? Ele está dizendo: ei, se você precisa permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente será meus discípulos. E verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação é para crente. Jesus está falando para os judeus que creram. Ele não está falando para um gadareno endemoniado. A libertação é para filhos. Expulsar demônios, sim, é para os ímpios, aqueles que ainda não entregaram as vidas. Mas aqui é para aqueles que creram. Ele está falando de libertação para os que creram. E aí que eles começam a contrariar. Responderam, verso 32, 33. Somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Parece que esqueceram, né? Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Não, só no Egito, só na Babilônia. Estão no Império Romano, debaixo do pé dos romanos, dizendo: não, nós nunca fomos escravos. Ou seja, pessoas que vivem debaixo de pecado, elas tá bom. Às vezes você fala com um drogado e você diz: ei, você quer abandonar a maconha? Ele diz: não, eu só fumo quando eu quero. Ah, é? Não, eu não sou viciado. Tá, mas tu já ficou sem querer mais de uma semana? Ele sempre quer. Não, mas não é vício, só não larga, mas não é vício. Quem está escravo nunca se diz escravo. E aqui ele estava dizendo: não, nós não somos, nunca fomos escravos. Não. Como dizeis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sou descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazei o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Permanecei na palavra, permanecei nele. Por quê? Porque a palavra ela vai nos libertando. É um processo diário, é um processo gradativo, é um processo que tem a ver com a medida que eu vou descobrindo, lendo, buscando. Isso vai me libertando, isso vai me livrando de todo o mal. Vou conhecendo mais profundamente as Escrituras. Não há como você conhecer Deus sem mergulhar nas Escrituras. Cada versículo é uma carta de amor, é o Pai contando os seus segredos. É Jesus como um irmão mais velho mostrando, apontando o caminho. Mas se você não lê, se o que você sabe sobre as Escrituras tem a ver com uma vez por semana que você senta num banco e aí lê um versículo. Algumas pessoas, né, a gente que é pastor diz assim: abre aí no capítulo 8. Aí você abre e a pessoa lê. E quando ela começa a ler, o pastor para num determinado momento e ela gosta tanto que ela fica lendo. E a gente que está aqui em cima, a gente vê que as pessoas continuaram lendo. Só que elas já estão no outro assunto, mas elas estão tão maravilhadas que elas continuam lendo.
E aí o pastor está falando em outra coisa e elas continuam lendo. Por que não lê em casa? É maravilhoso. Porque se perguntar amanhã sobre o que o pastor falou, você não lembra. A gente vem aqui e diz, não, hoje eu vou falar sobre casamento. Aí você pensa, agora eles estão... Esse pessoal que ouviu, esses aí não vai ter problema no casamento. Eu vou passar um ano bacana que Mauro e a Ina não vão precisar nem ser chamados. Você fala de algo assim, não, todo mundo aprendeu. Não. Você vem e fala sobre finanças, você fala sobre ofertas, você pensa, não, eles agora aprenderam. Não. Por quê? Porque nós estamos sobrecarregados. Então nós precisamos estar fundamentados. Fundamentos. O Zermini falou sobre isso, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esta era a igreja de Atos. Fundamentos fala de Bíblia. Fundamentos fala de palavra. A profecia ela caminha de mãos dadas com a palavra. Então não há como você entrar nessa profundidade, nesse propósito de Deus, se você não conhece. Então aproveita esse período aí mais, que já está mais para voltando ao normal do que qualquer coisa, mas faz um propósito. Se você ler 3, 4 capítulos por dia, até o final do ano você vai ter lido metade da Bíblia, que já é maravilhoso. A gente encontra, foi feito pesquisas aí que 50% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Meu Deus, quem que unge um cara desse, que nunca leu a Bíblia? E aí não adianta pegar o microfone, decorar alguns versículos e dizer assim, nesta noite, grande coisa. Fundamentos é o que nós precisamos. Amém?